Salve, salve pessoal, bem-vindos novamente ao CT dos Pardos. Hoje a gente vai continuar dando continuidade aí, né, à playlist Histórias de Passarinheiro, onde eu conto todas as histórias que aconteceram comigo. Vai chegar uma hora que vai acabar, mas tem muita história para contar para vocês. O amigo que deixou nos comentários aí para falar sobre a história do chicote, eu vou contar sim, quando eu for contar as histórias dos passarinhos que passaram na minha mão durante um ano, para mim conseguir um galador, eu vou te contar tudo para você entender também como você vai escolher o seu galador, beleza? Mas hoje a história é razoavelmente simples. Só que o entorno dessa história, o contexto dessa história, ele é legal para você entender. Bom, a maioria das minhas histórias que eu tomei ferro, vamos dizer assim, foi entre 2011 e 2015. Por causa de uma coisa que aconteceu. Deixa eu contar para vocês. Em 2011, final de 2011, assim, início de 2012, pessoal, eu trabalhava numa choperia, num lugar que vende chopp. E lá tinha muito movimento, eu era garçom, tá? Então eu trabalhava lá de 17 até as 2h30 da manhã, 3h30 da manhã, quando era de quinta para sexta, que era o dia que dava mais movimento. Então de quinta para sexta era o dia que eu trabalhava até mais tarde. Mas lá fechava na segunda. E eu pegava folga domingo, segunda. De terça a sábado, normalmente eu largava entre 1h30 da manhã e 2h da manhã. Tirando de quinta para sexta, que ia até 3h30 da manhã, que era o dia mais movimentado. Bom, e aí eu conheci uns caras lá, que eram clientes meus e tal, eu sempre atendendo eles bem, eles sempre me davam uma caixinha gordinha, me davam um dinheirinho a mais e tal. E um dia esse cara virou para mim e falou assim: rapaz, eu vou arrumar uma vaga para você numa empresa boa. E aí aquilo, quem trabalha com bêbado sabe, que os caras prometem um monte de coisa. Então, assim, você não pode levar tudo em consideração não, tá, pessoal? Tá caindo uma água aqui, eu não sei de onde não, hein? Pingou uma água aqui. Depois eu vou dar uma olhada de onde tá vindo essa água. Bom, mas aí, esse rapaz falou comigo que ia arrumar um emprego pra mim, eu não dei muita ideia, só que a gente já tinha virado amigo, a gente conversava direto e tal, aquela coisa toda. Aí um dia ele me liga. Qual que é o número do seu CPF, da sua identidade? Eu falei: ei, rapaz, você tá querendo comprar o que no meu nome? Aí lá, eu vou comprar uma casa aqui. Mas eu nem, ele fui cabendo no documento para ele, porque já era um cara que eu conhecia, trocava ideia com ele lá, e ele era um sujeito muito bom, pessoal. Esse rapaz chama Júlio. E aí esse Júlio fez a inscrição para mim na empresa que ele trabalhava, que a maioria de vocês conhece aí, a empresa chama Vale. Algumas pessoas ainda conhecem como nome antigo, Vale do Rio Doce. E aí é uma empresa de ferrovia, né, mineração e tal, então ele arrumou para mim lá para mim fazer a prova. Eu passei na prova, passei nos testes e tal. Pessoal, tipo assim, tinha mais ou menos umas 800 pessoas para 12 vagas. E foi feito na faculdade aqui de Patinga. E eu passei nessas 12 vagas. Era 12 vagas na nossa região, mais 2 vagas na cidade vizinha, totalizando 14 vagas para 850 pessoas disputando. Tanto que eles chegavam assim, para falar se você passou e não passou, juntavam a sala inteira e falavam: vocês tudo foi reprovado. Aí juntavam a sala e falavam: vocês já foram aprovados. E aí ia fazendo os cortes ali até o final. E eu passei nessa empresa. Bom, lembra que eu falei com vocês que antes disso eu trabalhava de garçom? E só que eu não falei com vocês, trabalhava de garçom até aquele horário. E de lá para as 10 horas da manhã eu ia para um restaurante trabalhar de motoboy. Aí eu trabalhava de 10 às 2 da tarde. Então eu estava trabalhando em 2 empregos nessa época. De garçom e de motoboy entregando almoço. E tava pesado, cara. Tava pesado mesmo. Quase não tinha tempo para nada. Mas aí, pessoal, eu entrei nessa empresa. E essa empresa é uma empresa que o pessoal acha que ganha milhares de reais. Tá certo que ganha melhor do que eu ganhava nos 2 empregos juntos. Mas não era o que o pessoal imaginava, que eu tinha ficado rico. Mas na minha mente, eu tinha lá para os 21, 22 anos, eu tinha ficado rico, meu irmão. E aí que o trem começa a dar errado. Tinha ficado rico. Pô, tô ganhando aqui, tem um negócio que chama PL ou PLR, que é que você ganha em março, você recebe, tipo assim, 5, 6 vezes o seu salário, uma participação nos lucros, né? Então, assim, todo ano que eu ganhava esse dinheiro, rapaz, eu tô rico, ganhava 6, 7, o salário tava na carteira, 6, 7, 8 mil, assim, no mês de fevereiro, no mês de março, no ano de 2012, 13, nossa, cara, era muito dinheiro. E aí nisso você empolgava, né? E aí eu fiz muita coisa errada nessa época. Gastei muito, curti muito rock, muita festa e beleza. E eu tinha uma filha também, tá? Eu já tinha uma filha, minha filha era recém-nascida, não estava com a mãe dela mais, não tinha questão de pensão, tinha questão de ajudar, comprar remédio para beber, aquela coisa toda.
e tal. E aí vai entrar na história que eu vou falar com vocês agora. Num desses períodos de ganhar uma PL, bolso cheio, vamos falar assim, me aparece uma oportunidade de comprar um trinca-ferro. Olha só. E eu nunca tinha criado trinca-ferro, até tinha, meu padrasto tinha alguns, mas eu mesmo, nunca tinha criado. E quando eu era criança, eu tratava dos pássaros do meu padrasto. Eu tinha lá uns 30, 40 pássaros. E os que eu mais odiava limpar era o tal do trinca-ferro e da sabiá. Rapaz, eu odiava tratar desses passarinhos. Por quê? Porque era muita sujeira, tipo assim, de um dia para o outro, você colocasse fruta, meu irmão, a gaiola virava uma porcaria, principalmente a sabiá. E sabiá é o seguinte, se você deixar ela muito tempo sem cuidar, ela vai fazendo os cocô dela assim, ó, vai enfileirando no mesmo lugar, quase que encosta no puleiro se você deixar muito tempo. Então eu limpava as gaiolas para ele, que ele trabalhava, eu era criança, não trabalhava, então eu dava essa moral, limpava, colocava água para tomar banho, trocava água do bebedouro e tal. Muitas das vezes aí, contrariado, principalmente por causa desses pássaros aí. Eu gostava de tratar dos coleiros. Sempre gostei de coleiro e papacapim. E aí eu achei a oportunidade de um trinca-ferro. E esse trinca-ferro, pessoal, ele era registrado. Só que lembra que eu falei com vocês que eu fui começar a mexer com criação legalizada há 6 anos atrás, 5 anos atrás? Claro que nessa época eu não tinha. Mas ele era registrado, esse passarinho. E ele era um famoso 60 boi. Cantar tio, 60 boi. E o dele não era que 60 boi. Como é que eu te falo? Desculpa aí, pessoal. Não era que 60 boi acelerado. Era aquele melódico. 60 boi. Era esse passarinho. Um canto, rapaz, um canto espetacular. E eu tinha escutado criadores falarem sobre o 60 boi. 60 boi é bom demais, é um canto muito bonito, é valorizado. Nessa época não tinha grego mole, não tinha nada disso. Era o 60 boi que era o mais valorizado. E aí, rapaz, eu entrei em contato com esse menino. Falei assim, rapaz, e aí, você tá querendo passar aí 60 boi e tal? E eu vou contar pra vocês o preço. Você tá querendo passar aí 60 boi aí e tal? Aí o cara, rapaz, eu quero passar ele é registrado, tudo certinho. Ele não tá quentão, tal, aquela coisa toda, mas eu passo ele. Esse cara pareceu ser um cara bem honesto com as coisas e tal. Depois a gente teve um problema na hora de transferir, quando eu passei esse trinca-ferro. E aí, eu resolvi apanhar esse trinca-ferro desse rapaz. Só que agora eu tenho que te contar uma parte importante. Morava eu e minha mãe. A minha casa, lá da minha mãe, no caso, é uma casa muito simples, pessoal. Que quando eu trabalhava lá na choperia, foi a primeira vez que essa casa a gente tirou as telhas e colocou laje. Pra você ter ideia, lá em casa, tem um bambuzeiro lá e tinha muita cobra, que é as cobras verdes. Elas desciam pelo telhado. Quantas vezes a gente achou escorpião lá? É uma casa muito simples. Aí arrumou uns ganizé, lá tem ganizé até hoje, desde essa época. Arrumou o ganizé e acabou as cobras, acabou os escorpião. Mas também elas desciam pelas frestas ali da parede, hoje não tem mais. Eu fiz aquela parte de laje lá, tem vídeo aí no canal aí também sobre lá. E então eu fiz a laje, coloquei a laje lá e melhorei essa casa com minha mãe, coloquei cerâmica, coisa que nunca tinha tido lá em casa. Só que é uma casa pequena. É uma casa que tem, não vou falar uma casa, é um barraco que tem 4 cômodos e um banheiro. Eu num quarto, minha mãe no outro, sala, cozinha, banheiro. Não tem área, não tem nada disso. É uma casa muito pequenininha. Então, eu resolvi comprar esse 60 boi. Aí perguntei ao cara, olha só qual o ano que foi. Foi ali pro final de 2011 para 2012. Então, se você olhar aí no Google, aí, você vai saber quanto que era o salário mínimo da época. R$ 1.500 naquela época. Rapaz, R$ 1.500 naquela época, hoje, possivelmente, daria uns 3.500 ou uns 3.000 proporcionalmente. E aí eu falo com vocês, o cara que entra numa empresa ou começa a ganhar dinheiro, de alguma forma tá vendendo alguma coisa, ele tem que tomar muito cuidado, tá? Porque o dinheiro que teoricamente vem fácil, que você nunca teve essa quantidade de dinheiro, ele pode da mesma forma ir fácil também. Então isso aqui é um negócio que eu quero deixar para vocês. Principalmente quem é novo aí, abaixo dos 25 anos, cara, cuidado. Às vezes a oportunidade você tem uma vez na sua vida, na hora que essa oportunidade secar, você não vai ter outra tão grande quanto essa. Então você toma muito, muito, muito cuidado se hoje você está ganhando um dinheiro bom. Guarde, meu irmão, invista em coisas que coisas duradouras, reforma a casa da sua mãe,
reforma a sua casa, dá entrada no seu apartamento, faz esse tipo de coisa, compra uma chácara. Eu poderia ter feito qualquer dessas coisas, mas não. Eu gastei com um monte de bobagem e uma delas foi esse trinca-ferro e outras coisas mais, que vai ter até mais história aqui no canal. E eu tinha recebido a bendita da PL em fevereiro. Na época era fevereiro, agora é março. 5.500, 5.800, por aí. Vai lá eu, pessoal, com R$1.500, 15 notinhas de 100, assim, ó, limpinha na mão do cara. Passei pro cara os R$1.500 e peguei o trinca-ferro e levei para casa. Levei o trinca-ferro para casa, pessoal, levei ele, coloquei ele lá do lado de fora e tal, aí não cantou no primeiro dia, coloquei uma laranjinha para ele ali, uma laranja, coloquei uma comida boa para ele, ele já veio numa gaiola muito bonita. Meu irmão, no outro dia, 5 horas da manhã, esse trinca-ferro, 60 boi, e assim, ele não era aquele trinca-ferro que cantava pouquinho canto por minuto, não, meu irmão. Era muito canto por minuto e alto e melodioso. Menino, um trinca-ferro que hoje, eu não conhecia tanto na época de trinca-ferro, mas em hoje, se eu tivesse aquele trinca-ferro, eu tivesse espaço, seria um trinca-ferro que não sairia da minha casa de jeito nenhum. Um fenômeno de trinca-ferro. As últimas histórias que eu contei para vocês, eu tomei muito ferro. Nessa, foi alto o valor para a época, né? Mas se você vê seu passarinho, você fala, caramba, meu passarinho, você ficar o resto da sua vida com ele. Não era arisco, era um passarinho legalizado e tudo direitinho. Cara, que trinca-ferro espetacular. Só que aconteceu um problema, pessoal. Ele não começou a cantar às 7 horas da manhã, ele começou a cantar às 5h30, 5 horas da manhã. E lembra que a minha casa é pequena? Aonde que eu colocava? Lá em casa, pra você ter ideia, de um lado do outro, dá 45 metros quadrados. 45 metros quadrados, olha como é que ela é pequena, entendeu? Muito apartamento pequeno, é de 60, lá é 45. Tanto que eu tô fazendo a laje do lado da casa do meu padrasto, quando eu tiver condições de fazer, e aí eu vou fazer por cima. A minha casa por cima vai ter em torno de 90 metros quadrados. E se eu aumentar um pouquinho para frente, chega em torno de 130. Mas aí eu tenho que fazer muro de arrima, um monte de trem para chegar a essa quantidade de tamanho. Mas só em cima da casa da minha mãe, do meu padrasto, vai dar só 90 metros quadrados. 45 metros quadrados com um trinca-ferro cantando, parecendo um alarme de carro. 60 boi, 5h30 da manhã. Rapaziada, minha mãe gosta de pássaros. A minha mãe ficou no nervo, o cara que é passarinho, cantando alto daquele jeito. Falou assim, ó, você vai ter que dar um jeito de passar esse passarinho. No primeiro dia não cantou, no segundo dia ele cantou, no segundo dia minha mãe estava falando para mim que eu deveria passar esse passarinho, que ela não ia aguentar aquele passarinho dentro de casa. E eu não podia deixar do lado de fora, porque lá em casa não tem varanda, então se eu deixasse ele lá de fora, ele ficaria no relento, com perigo de bicho pegar à noite, gato pegar à noite, esse tipo de coisa. Mas o trinca-ferro, meu irmão, gritou o dia inteiro. O dia todo o passarinho gritou. Mas de gritar, de eu sair pra rua assim, os vizinhos perguntavam, e que é trinca-ferro que você apanhou? Então quer dizer, nessa época eu não era registrado, eu já estava chamando a atenção dos vizinhos com um passarinho, todo mundo escutando ele cantar daquele jeito. Sabe como é que é a inveja, né, pessoal? Ó, outra dica para vocês aí. Normalmente quem denuncia um criador ilegal não é pessoas que não gostam. Normalmente é alguém que você não fez o negócio. Normalmente é alguém que é um amigo seu. Normalmente é esse tipo de pessoa que vai lá e faz a denúncia pro IBAMA ir pegar seus pássaros, tá? Então, assim, se legalize, que aí você não vai correr mais esse risco, beleza? Mas tome cuidado, rapaz. A maioria das denúncias são de pessoas que estão próximas a você, beleza? Meu padrasto já foi denunciado e era de gente próxima a ele, entendeu? Não, nunca é ninguém de fora. Nunca é um cara que passou ali e viu uma gaiola. Não é não, pessoal. Normalmente é uma pessoa de muito perto de você. Então eu já sabia disso, já tinha aquilo na cabeça, que normalmente acontece é isso. Então eu já comecei a ficar preocupado com aquele trinca-ferro. Aquele trinca-ferro cantando daquele jeito, naquela altura, 60 boi, 60 boi, 60 boi, aquele trem todo. Aí eu entro num grupo de Facebook lá e posto esse trinca-ferro. Aparece um rapaz lá, o negociador, né? Depois eu fui lá, porque quando você quer ver se o cara é negociador, você clica no link dele, vai aparecer ali todos os negócios que ele faz ali no Facebook. Então eu vi que ele tinha muito negócio e eu troquei esse trinca-ferro, pessoal, numa carroçada de passarinho.
Eu lembro que foi R$ 600 em dinheiro e R$ 900 em tralha. Mas pensa na quantidade de tralha que veio, e aí eu vou contar para vocês na próxima história de passarinheiro, porque essa quantidade de tralha foi importante para mim começar um outro negócio que eu comecei depois, mas eu, com menos de uma semana, mais ou menos, eu acabei passando o Trinca-Ferro 60 boi. E aí eu passei pro cara e esse cara já tinha documento, já era legalizado. Lembra que o passarinho era legalizado? Ficou comigo um tempo, eu não tinha documento, e aí como se eu tivesse feito a ponte com um cara que era legalizado. E o cara, eu tive que pedir esse daqui para transferir pro outro de lá. E rapaz, ele custou a transferir o passarinho. Fica demorando, sabe? Daqui a pouco eu transfiro, daqui a pouco eu transfiro. Demorou quase uns 2 meses para transferir o passarinho, e o outro lá me pressionando lá de cá, eu pressionando o cara do lado de cá, e nada da transferência ocorrer. Aquele negócio virou um balaio de gado danado, mas no final das contas deu certo, tá? Ele transferiu o passarinho para ele, ficou com raiva de mim, porque eu tava pressionando ele, porque é assim, o cara, em vez de fazer o certo, ele não faz. Aí na hora que você cobra ele ainda fica com raiva do você ainda, entendeu? Porque se ele tivesse transferido pro cara assim, que eu falei com ele, ó, o cara quer que você transfere para ele. Transfere o passarinho, irmão. Vai lá, transfere o passarinho pro cara. Aceita. Eu vejo muito caso do cara, alguém mandar a transferência e o cara não aceitar o passarinho, ficar lá sem aceitar e demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí se der algum problema, vai dar problema para quem transferiu, né? Porque ainda vai continuar no documento dele. E o bonitão do lado de cá, catireiro, deixa ali na lista dele ali, mas não aceita a transferência, entendeu? Então tem gente para tudo quanto é coisa. Mas com uma semana eu acabei passando o Trinca-Ferro 60 boi. Realizei o sonho de ter o Trinca-Ferro 60 boi. Não quero mais, tá? A menos que eu tiver um sítio, alguma coisa assim, porque o bicho grita. Então por isso que hoje a galera... Richard, arruma um Trinca-Ferro. Richard, arruma isso. Não vou arrumar, pessoal. Não vou arrumar, não. Esse Trinca-Ferro me traumatizou, mas pelo lado positivo. Cantador, cantava muito, mas muito alto, pessoal. Muito alto com a casa pequena. Então, assim, e chama muita atenção de vizinho. Então eu não quero mexer mais com o Trinca-Ferro tão cedo, a menos que eu consiga ter viveiros numa chácara, num sítio, alguma coisa assim, beleza? Ó, tá quase acabando a rifinha desse voadorzinho. Primeiro link fixado aí, meu irmão. Vai lá, que eu vou te falar como é que você vai participar, beleza? Vou mandar lá no grupo. E se você participar aí, você vai estar ajudando nós aqui do canal CT dos Pardos, tá? Então foi as dicas de hoje para vocês. As dicas de você tomar cuidado aí na hora que você começar a ganhar mais dinheiro, não começar a fazer besteira, e cuidado com os negócios que você faz, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Ai, 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 oi, papai. Valeu!